e quero dizer para vocês, de maneira muito clara, que eu nunca tive com tanta clareza, pelo menos nos últimos meses, e eu posso dizer que, francamente, desde o início do conflito, a mesma perspectiva, não vou dizer sombria, mas de uma preocupação muito grande em relação à possibilidade de que nós caminhemos realmente para uma situação muito ruim. Naturalmente, como chefe de Estado, o presidente brasileiro não colocou a coisa como absolutamente perdida, porque não está perdida na realidade, né? A gente precisa evocar a responsabilidade das pessoas que nesse momento têm um aspecto fundamental, histórico, importante, em relação a evitar que o mundo caminhe para essa tragédia. Agora, nunca houve fonte tão oficial, tão clara, e a própria falta do encontro do Lula com o Zelensky, né, demonstra que a situação é preocupante. Tá? Demonstra que a situação é preocupante. Então, eu acho que alguns comentários que estão sendo feitos aqui no chat são infantis, né? Quando tentam personificar na figura do presidente Lula um crédito ou falta de crédito em relação ao que foi colocado. Isso é indiscutível, gente. Não se deixem infantilizar num debate de tamanha importância. Evidente que o Brasil possui informações que fizeram com que o pronunciamento do presidente Lula e a fala do presidente Lula em direção ao presidente francês Emmanuel Macron fossem nos termos em que ela ocorreu. Nós não estamos brincando. Então, talvez alguns jovens não conheçam, não tenham a ideia do que significa tudo isso em relação ao mundo da diplomacia, ao mundo da liturgia, aonde falar alguma coisa como essa e permitir que isso venha a público significa muito, porque você tem várias barreiras no sentido de que determinados contatos, determinadas comunicações, principalmente aquelas mais sensíveis, sejam feitas sem que as pessoas tomem conhecimento. E eu quero dizer para vocês que o fato de ter sido permitido que a opinião pública tomasse conhecimento dessa fala já denota o tamanho do problema que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um problema seríssimo, um problema gravíssimo, aonde ambas as partes acreditam, e eu vou pedir aqui o apelo da Marta, que se cumpra, que sejam adultos e responsáveis, todos que estão nos acompanhando, porque o momento demanda, não é? Que todas as partes acreditam que podem vencer. E o que mais preocupa o governo brasileiro nesse momento, e o mundo, tá? É basicamente o seguinte, que a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos, Departamento de Estado nos Estados Unidos, o Estado Profundo nos Estados Unidos, seu complexo industrial militar, muito provavelmente, realmente acredita que possa vencer uma guerra nuclear limitada contra a Rússia e, quiçá, contra a própria China. Nós estamos vivendo um momento crítico. Vocês não têm ideia do problema que a gente pode viver nos próximos dias, nas próximas semanas, se essa situação não for construída de forma prudente e responsável. E o presidente Lula diz o seguinte, que a Assembleia Geral das Nações Unidas, que tradicionalmente está programada para setembro, deveria ser antecipada para junho ou para julho, num prazo muito curto, para tentar evitar que nós tenhamos, e aqui são palavras minhas, essa hecatombe. Por quê? Quando o Brasil recebeu o chanceler russo Sergei Lavrov, quando o Brasil encaminhou a Kiev, inclusive de trem no último percurso, no último trecho, o consultor em assuntos internacionais da Presidência da República e ex-chanceler Celso Amorim, e eu tenho fontes de informação bastante fidedignas que dizem que aquela conversa de Kiev foi difícil, porque o Brasil está ciente do risco que se propõe. Por quê? Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos vivendo uma perspectiva onde o Brasil recebeu o relato da Federação Russa, não pelo pronunciamento do Medvedev em relação à doutrina militar russa, não por um pronunciamento de um deputado da Duma, mas pelos canais diplomáticos pertinentes, o Brasil, que é membro dos BRICS, e é bom que se frise que o presidente Lula colocou nessa entrevista, por mais uma oportunidade, que o dólar, na opinião dele, deve cair
como sendo a única âncora em relação ao comércio internacional, que deve ser instituída uma moeda dos BRICS. Mas o Brasil tem a informação de que a tentativa de promover a rendição da Rússia, e eu venho falando isso desde o primeiro momento em que analisamos esse conflito, pode ser muito perigosa. Tá? Pode ser muito perigosa. Mas muito perigosa mesmo. Vocês não têm ideia do que isso pode gerar. Em todas as análises anteriores que eu fiz por suposição. Por suposição, porque você conversa com uma fonte, você conversa com outra fonte, você faz algumas percepções intuitivas, você tem algumas imbricações, mas aqui a gente tem algo que é absolutamente oficial. Estava claro durante toda a entrevista que havia um desconforto, que há um desconforto do governo brasileiro em relação a essa postura intransigente quase da aliança que apoia o Zelensky, no sentido de dizer, nós não vamos negociar, nós queremos a Rússia fora da Ucrânia. Mas o que eles dizem? E eles querem que a Rússia pague reparações. Então, em última instância, de novo, é a rendição. Eles acreditam que eles vão submeter a Rússia ao seu desejo.